Programa Café com Líderes no ar, mais um sábado abençoado, Sara Brasil FM 89.1. Nós estamos numa linda cidade de Santa Catarina. Eu sou suspeito para falar, já sou morador daqui há muito tempo. Já saí, já voltei, mas não consigo sair dessa cidade linda. Gente, e por incrível que pareça, a cada dia que passa ela fica melhor. Essa cidade que a gente tanto ama, um prefeito dos mais atuantes dos últimos tempos. E ele está nos dando a honra de nos receber aqui. Mas ele está nos recebendo de uma forma muito especial. Antes de eu falar dele, eu vou falar das pessoas que abrem as portas dessa cidade junto com ele, representando as lideranças religiosas da cidade. Um grande amigo de muitos anos, de muitos eventos. Está comigo aqui, me acompanhando nessa entrevista, o pastor Douglas, nada mais nada menos que o presidente do Conselho de Pastores de Biguaçu. Uma honra estar aqui com o senhor. E também o pastor Eliseu, não menos importante, uma grande liderança da Grande Florianópolis que escolheu Biguaçu para viver. Estamos aqui hoje celebrando um momento ímpar na história de Biguaçu. Falando dele agora, é a segunda vez que presencialmente ele nos recebe aqui e é engraçado porque ele não sabe dizer não. Ele diz sim, sim pelo menos para tentar, vamos conseguir. O tamanho da responsabilidade dele, o tamanho da entrega dele pela essa linda cidade, já dá para ver quando ele assumiu a prefeitura de Biguaçu, também o tamanho da humildade dele. Eu acho que o céu é o limite para ele e com muita honra eu quero dar as boas-vindas ao programa Café com Líderes de hoje. A autoridade constituída por Deus, pastor Douglas, pastor Eliseu. Nós vamos dar as boas-vindas dizendo assim, é uma honra receber o senhor prefeito municipal de Biguaçu, Salmir da Silva. Muito bom dia. Bom dia, Jeff. Bom dia, pastor Douglas, pastor Eliseu. É uma alegria para mim, né, poder estar recebendo vocês, né, estar junto com vocês nesse momento, bem como receber em outras oportunidades, sempre que solicitado. A gente tenta estar próximo, né, conversando, conhecendo, trabalhando naquilo que são as realidades do município, as realidades de cada segmento, né? E para isso a gente precisa estar próximo, senão a gente não consegue acompanhar. Prefeito, todos nós temos uma história, obviamente, mas hoje muita gente já lhe conhece e hoje o nosso programa hoje é a segunda maior audiência no meio gospel entre todas as rádios gospel da grande Florianópolis. E nós estamos vindo aqui em Biguaçu porque não só porque o senhor é uma pessoa bacana, uma pessoa querida, uma pessoa honesta, mas porque já dá para ver os frutos do trabalho da tua administração nesse um pouco mais de um ano de prefeito em Biguaçu, numa cidade que nós tanto amamos. Mas nós estamos aqui para, antes de falar um pouquinho de prefeitura, conhecer um pouquinho da tua história. Tem uma oportunidade de quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo pela Sara Brasil nesse momento, poder saber de onde que nasceu, filho de quem, casado com quem, pai de quem. Fala um pouquinho da tua história, prefeito. Então vamos lá, eu me criei em Sorocaba de Fora, interior do município de Biguaçu. Eu nasci em Blumenau, mas com 6 meses de idade a minha família veio morar em Biguaçu e na comunidade de Sorocaba de Fora, que é bairro do interior do nosso município, de uma família, meus pais, Alúcio Lídio da Silva, falecido esse ano, né? Faleceu no início desse ano, a minha mãe Maria Moresco da Silva, uma família de 7 filhos, sendo 4 homens e 3 mulheres. As minhas 3 irmãs também já faleceram, então hoje a família são 4 homens, né? Somos em 4 irmãos. Nos criamos em Sorocaba de Fora, momento difícil, hoje é até mais tranquilo o deslocamento, né? Mas a gente tinha bastante dificuldade, principalmente para poder estudar. E graças a todo o esforço dos meus pais a gente conseguiu, né, se formar. Eu fiz curso técnico na escola técnica, hoje IFSC, né? Fui trabalhar fora, era normal daqui da região, né? A gente precisar, e principalmente dependendo da carreira que se escolhia, ter que trabalhar fora, né? Então eu trabalhei na Perdigão, hoje BRF, depois fui para a VEG em Jaraguá, e lá em Jaraguá eu conheci a minha esposa, que é da região de Jaraguá, da cidade de Massaranduba, Adriana. Nos casamos em Joinville, quando eu adquiri uma empresa em Joinville, e lá nós nos casamos, mas logo depois do casamento a gente voltou, né? Eu e ela voltamos a morar em Biguaçu, né? Porque ela não era de Biguaçu, não é? Mas voltei para Biguaçu para cuidar dos meus pais, que, né, desde 2001 eles moram comigo, meu pai até o falecimento dele, minha mãe continua morando comigo hoje. Desse casamento a gente tem 2 filhas, que é a Natália e Bárbara,
né? Natália com 16 anos, Bárbara com 14. Trabalhei muitos anos com tecnologia e isso fez com que eu tivesse que viajar bastante. Com o nascimento das minhas filhas, essas viagens começaram a atrapalhar um pouquinho, porque a gente acabava não conseguindo acompanhar o crescimento e o desenvolvimento delas, né? E foi aí que eu decidi montar um comércio, né? Conversando com amigos daqui do município, né? Onde, graças a Deus, sempre tive bastante amigos. E detectei uma necessidade para a região, acabei montando uma loja de ferragem. Hoje tenho a loja em Biguaçu, abri uma loja em Tijucas e, graças a Deus, hoje ela cuida. Eu acabei me envolvendo na política de forma meia de sopetão, assim, mas acabou afastando um pouquinho das lojas, mas ela toca e toca muito bem. E, graças a Deus, a gente vem prosperando também nessa área dos negócios. Carreira política. O senhor não nasceu prefeito e está tendo uma incumbência, talvez uma das maiores missões da tua vida como prefeito dessa linda cidade de Biguaçu. Mas como é que foi o caminhar partidário? Quem te deu a primeira oportunidade para o senhor ter a chance de se viabilizar? Porque ninguém nasce com a possibilidade de ser prefeito. Todos somos iguais, mas alguém se destaca. Até os dias de hoje, até a sua eleição. Como é que foi essa história? Então, ela iniciou, como eu comentei antes, de forma assim, meio inusitada, né? Eu nunca tive uma participação partidária na política, né? Eu sempre gostei da política, meu pai sempre apoiou e sempre trabalhou, né? Tenho irmãos também sempre envolvidos nesse meio, mas partidariamente muito pouco, né? E eu particularmente não tinha vinculação partidária. Num bate-papo de festinha de amigos, a gente começou na brincadeira de, poxa, a gente tinha que escolher alguém tinha que ir, e acabou sobrando para mim. Eu coloquei o meu nome, né? Apresentei o meu nome para o meu partido, né? Para o MDB, e o partido aceitou, e naquela oportunidade eu me lancei candidato a vereador, e na minha primeira eleição, né, eu acabei sendo eleito vereador. Isso em 2016, na eleição de 2016, assumi em 2017, né? Passados 4 anos, surgiu a oportunidade de ser candidato a prefeito, e mais uma vez o partido, né, me deu a oportunidade, convidou, com o apoio, né, da minha família. A primeira coisa que a gente faz é volta para casa, e aí, o que vocês acham disso tudo? Vamos encarar, não vamos encarar, muda isso, muda aquilo, né? Não, vamos lá. A gente aceitou o desafio e deu no que deu, né? Graças a Deus também a gente, primeira eleição como candidato a prefeito, fomos eleitos prefeito, né? E junto com o Alexandre, vice-prefeito, e estamos aí à frente do município, administrando o município até a data de hoje, né? E se Deus quiser, pelo menos até o final do nosso mandato. Prefeito, Biguaçu nitidamente já tem uma cara diferente após a sua eleição. Nós não estamos dizendo que quem veio antes do senhor foi melhor ou pior, nós estamos dizendo que tem algo de diferente. E eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado, não é à toa que nós estamos aqui com pastores, isso aqui é histórico. Um gabinete aberto para todos, mas todos de verdade, todas as religiões. Não é específico da religião A, B ou C ou da igreja A, B ou C. É para todos. Eu sei que o senhor é prefeito de todos. Então, por isso já é um grande destaque. Mas a gente vê aí a cidade limpa, a gente vê a cidade cheirosa, a gente vê obras. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse 1 ano e alguns meses de gestão, o que o senhor já conseguiu fazer como prefeito de Biguaçu e até... estendendo a pergunta, quais são os planos de futuro para esse teu primeiro mandato? Bom, Jeff, a gente vem falando muito sobre isso também, porque chega num determinado momento em que a gente precisa se posicionar, né, enquanto mandato, enquanto defensor das políticas que a gente sugeriu, que a gente colocou em plano de governo, né, como proposta para o município, né? Nós trabalhamos esse período de 1 ano e 4 meses, enfrentando alguns desafios. O principal dele foi a pandemia, e eu me recordo muito bem, quando você fala, né, de receber a todos, eu acho que eu fui recebido por todos. Porque eu me lembro lá em março do ano passado, quando nós estávamos no auge da pandemia, e a gente estava passando por algumas dificuldades, né? Como conscientizar a população dos riscos, né, do que efetivamente acontecia naquele momento,
né? Porque muita gente não acreditava no que a mídia, no que a rede social divulgava, né? Muita gente achava que era mais discurso político para poder se apropriar de recursos e coisas do tipo. E naquele momento a gente precisava que a informação ela chegasse para a população de uma forma que ela, opa, peraí, alguma coisa está muito estranha mesmo e a gente tem que ajudar. E aí a gente planejou uma estratégia de montar grupos, né, que nos ajudassem a levar essa informação, que a gente pudesse esclarecer para esses grupos o que realmente estava acontecendo e que esses grupos nos apoiassem lá fora. E nós montamos um grupo com as igrejas. E assim, a aceitação foi muito grande. Eles prontamente estiveram aqui nessa sala, a gente encheu essa sala, pastores, padres, de todas as religiões que a gente conseguiu chegar, a gente convidou, porque todas elas têm um grupo de fiel. E a gente precisava que a informação chegasse a esse grupo. Eu, como prefeito, passando a informação para um cidadão, ele pode interpretar de uma forma. O pastor, o padre, a irmã, passando a informação para o fiel, ele tem uma outra habilidade, inclusive, né, de como fazer com que essa informação seja interpretada da forma correta. E graças a Deus a gente conseguiu ter essa aceitação, né? Essa informação ela chegou na comunidade, naquele momento a gente sentiu a diferença, né? As pessoas começaram a se cuidar, começaram a ter um entendimento melhor do cenário drástico que a gente vivia naquele momento. E isso eu sou eternamente grato por eles terem, né? Os pastores, nós chamamos diretores de escolas, nós chamamos donos e gerentes de supermercados, pequeno, médio, grande, e conseguimos fazer com que essa informação, essa conscientização acontecesse. Então isso fez com que a gente conseguisse superar aquele momento drástico. Isso num ano e 4 meses que a gente está à frente de gestão, esse foi o maior desafio. O segundo maior desafio era a gente tentar organizar a cidade. De que forma organizar? A gente vinha numa situação em que a cidade ela estava, como você falou hoje das características dela, a gente tinha uma característica um pouquinho oposta. A gente tinha muita sujeira, muito mato, muito buraco. Ainda temos muitas ruas com dificuldades e que nós precisamos agir. Mas nós já fizemos muito. Né? Nós já trabalhamos muito na drenagem, né? Tanto macro na micro drenagem e por aí vai. Então nós trabalhamos esse 1 ano e 4 meses em cima dessa manutenção, dessa correção, mas também serviu para a gente conhecer a realidade do município como um todo e quais as suas prioridades. O que a gente parte nesse momento? A gente agora vira uma página, né? A gente, claro, continua fazendo, né? Tanto que nós iniciamos hoje, inclusive, com uma nova equipe de manutenção, limpeza, com um número muito maior do que a gente tinha. Por que maior? Porque quando a gente entrou lá em janeiro do ano passado, as informações que a gente conseguiu coletar era que mais ou menos funcionava desse jeito, aqui era assim, né? E a gente seguiu os exemplos ali, visto que, até porque a gente pegou o final da gestão anterior com a maioria dos contratos encerrados de prestação de serviço, né? E nós precisávamos fazer novas licitações para poder contratar e firmar novos contratos. E esses contratos a gente fez baseado nos históricos. E nesse período a gente entendeu que não. Tem coisas que sim dá para fazer, tem coisas que dá para diminuir, mas tem outras que a gente precisa aumentar. Então esse é um caso. Então, a gente hoje inicia com uma equipe bem maior, mas também a gente entra agora na fase do planejamento mesmo, né? Daquilo que nós planejamos durante esse 1 ano, a gente já startou o processo licitatório de várias obras, pavimentação, unidade escolar, unidade de saúde, centro administrativo, Câmara de Vereadores e outras obras, né? Mas a gente também entra agora na questão do planejamento do nosso município, né? Da nossa Biguaçu, para o médio e longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Acho que na próxima semana, se eu não me engano, a gente já vai estar reunido com empresas que nós contratamos para, junto com a sociedade de Biguaçu, mais uma vez nós vamos
buscar o apoio com a comunidade, né? Claro, segmentada por, né, tipo de profissional, né? Vou lá montar grupo de empresários da construção civil, grupo de empresários né, da empresa metalmecânica, do ramo imobiliário, né? E por aí vai esses grupos, né? Para que a gente discute o que é essas pessoas, né? O que o cidadão, o que o empresário, o que o padre, o que o pastor, o que o advogado, o que o contador, né? O que ele vê do nosso município e o que ele acha que o nosso município deveria fazer, pensando lá na frente. Que Biguaçu que a gente quer? Né? É para que caminho que nós vamos? Qual é o rumo que nós vamos dar para essa cidade? E essa é a fase que a gente inicia agora também, né? Nós estamos já trabalhando firme na desburocratização, nós já criamos leis, nós já fizemos mudanças para que o município se tornasse mais ágil, mais competitivo, né? Nós ainda estamos com alguns entraves, mas trabalhando firme para tentar tirar isso da frente e fazer com que o nosso município cresça em qualidade de vida, que é aquilo que você falou lá no início, mas também com oportunidade, né, de negócios, de geração de emprego, para que a gente não precise, eu sempre falo isso, eu não gostaria que minhas filhas passassem o que eu passei. Eu não queria que elas tivessem que sair de Biguaçu para poder constituir uma vida, para poder adquirir algo na vida, né, que o município pudesse ofertar para ela ou para elas aquilo que elas quisessem a nível de emprego, a nível de formação profissional. Então, esse é um sonho, espero que não seja, né, um sonho, espero que a gente consiga realmente buscar e tornar isso uma realidade, mas a nossa proposta, a partir desse momento, ela parte para isso. A gente começa a trabalhar as entregas daquilo que a gente já identificou e planejou e também começa um planejamento a longo prazo. Paralelo a isso, nós ainda estamos trabalhando também com alguns processos ainda na linha da desburocratização. A gente entra agora com a implantação do sistema de aprovação, que é o Aprova Fácil, né? Que é a aprovação online de projetos, mas também com o processo de reavaliação do nosso plano diretor e código de obras e posturas, para que a gente consiga tirar, né, do papel, né, algumas coisas que ainda travam o nosso município. Então essa proposta é o que a gente parte a partir desse momento. Prefeito Salmir da Silva, prefeito municipal de Biguaçu. Estava me falando aqui nos meus ouvidos aqui agora, ele que é havaiano nato, o pastor Eliseu, só para o senhor saber, ele está assim, ele é doente pelo Havaí, as pessoas que estão nos ouvindo sabem do que eu estou falando. Somos dois, pastor. Então o senhor também. Ele estava lembrando, o senhor está quase invicto igual o Havaí perdeu uma agora, mas ele está quase invicto, está muito bem. Mas brincadeiras à parte, o senhor está invicto na política, foram 2 eleições, 2 vitórias. Vamos falar um pouquinho de futuro, e eu sei que o senhor não é uma pessoa de ficar em cima do muro. É um pouco cedo para falar em reeleição, tem trabalho, eu sei como é que funciona a coisa, mas as suas aspirações, o senhor é um homem jovem, com um futuro promissor, muito grande, sabe do que está fazendo, faz olhando nos olhos, faz recebendo a todos, é nítido que o céu é o limite. Questões políticas, profissionais, quais são os teus anseios futuros? Então, as questões políticas, elas passam um pouquinho do meu estilo de ser. A gente, quando entra na questão do detalhamento do partido político, daquela política partidária, ela não é algo que eu seja tão... para mim não é tão prazeroso assim. Eu gosto mais da política da entrega, eu gosto mais do político que ele vem para servir, né? E não para se utilizar dos meios. Isso faz com que às vezes a gente crie alguns conflitos e acaba tendo algumas dificuldades. Mas falando em termos de ambição política, eu pretendo sim fazer o meu máximo, né, nesse mandato, nessa gestão, e se a população entender que, opa, não, realmente o município deu uma guinada, o caminho é esse mesmo, está dando resultado, a gente vai para uma reeleição com certeza, mas isso quem vai dizer é a população, não adianta eu achar que lá na frente a população entende que não é nada com isso, a gente vai sentir, né? Isso é normal, a gente vai ter essa percepção e aí vamos dar oportunidade para outros, como você também falou, Jeff, a gente não está criticando ninguém, a gente não fala mal de ninguém, né? Todos fizeram, a gente acredita que todos fizeram o seu máximo para que o município chegasse aonde chegou. E o que a gente pretende é implantar uma metodologia para tentar fazer com que o município dê um salto.
né? E não conseguindo, vamos lá, ter oportunidades para outras pessoas. Mas se a gente conseguir realmente implementar boa parte daquilo que a gente entende que vai trazer um resultado positivo para o nosso município, né? E a população percebendo isso, com certeza a gente vai para uma reeleição e daí para frente o que surgir, né? E tomara que a gente continue invicto, né? Mas só para te corrigir, Jeff, é a segunda derrota, tá? Nós perdemos para o Corinthians lá em São Paulo, 3 não, a mas 0. aí não conta, né, prefeito? Fora do Prefeito, por trás de um grande homem público, de um grande gestor, é um ser humano. É um homem com os seus acertos, com os seus erros, como qualquer pessoa comum, que hoje está numa missão nobre, né? Ser a pessoa, a autoridade constituída por Deus, como a autoridade máxima da nossa cidade, na cidade de Biguaçu. Mas o esposo da Adriana, o pai da Natália e da Bárbara, gosta de fazer o quê nas horas... se é que existem horas vagas, porque o senhor não tem como escolher horário e dia para ser prefeito. Mas o que o senhor gosta de fazer nos bastidores? Quem está nos assistindo, que já conhece, beleza, mas muita gente não conhece. O que o prefeito consegue fazer, se é que consegue fazer nas horas vagas? Ô Jeff, você falou uma coisa que a gente até acha engraçado, né? Mas para muita gente parece que isso não é uma realidade, tá? Quando você fala assim que além de prefeito você tem uma vida, né? Você tem uma família, você tem uma esposa, você tem 2 filhos, você tem uma mãe que está com você, você tem irmãos, né? Parentes, amigos. Então, nós temos as necessidades fisiológicas, nós precisamos descansar, precisamos dormir, né? Tem tudo isso, né? E tem muita gente que às vezes não entende isso, né? E às vezes até ficam chateadas, né? Porque, poxa, normalmente elas precisam quando é uma necessidade delas, né? É entendível, né? O que pega é que se todos tivessem as suas necessidades no mesmo momento, era mais fácil de administrar, né? Mas é no momento de cada um. Então, às vezes, você extrapola aí muito os seus horários, né? O seu tempo disponível para essas outras atividades. E eu sou franco a dizer para você, Jeff, eu sou um cara bastante reservado. Eu sou um cara muito família, eu gosto de estar com as minhas filhas, com a minha esposa, eu gosto de um churrasquinho com elas e com os amigos, com alguns vizinhos que a gente se dá bem. Eu curto muito isso, eu não sou muito fã de grandes eventos, de glamour, não sou mesmo. Prefiro a simplicidade, prefiro me recolher numa chácara, num sítio, num canto, né, para poder conversar, dar risada, brincar, e é assim que eu me divirto, é assim que eu vivo. Gente, esse é o prefeito Salmir da Silva, prefeito municipal de Biguaçu, que abre as portas do seu gabinete para receber a nossa equipe de produção. Ao meu lado, o presidente do Conselho de Pastores de Biguaçu, pastor Douglas, e o mais havaiano de todos, o pastor Eliseu da Luz. Para nós caminhar para o final, eu sei que a tua agenda é corridíssima, a gente quer agradecer, mas a gente tem uma dinâmica, prefeito. E o senhor sabe que a gente se falou algumas vezes. A última reunião que a gente teve, eu nem imaginava voltar aqui dias depois, e o senhor me atender tão rapidamente assim, eu agradeço, principalmente pela sua humildade, pela sua acessibilidade. Prefeito, eu vou falar uma palavra, um tema, ou alguma coisa assim, e o senhor só pode falar, se o senhor me permitir, né? Estou na sua casa, o senhor só pode falar a primeira palavra que vem em mente. Combinado? Um exemplo, vou perguntar, uma cor, você vai falar azul. Se me atender, beleza, é o azul do Avaí. Mas se não me atender, eu vou pedir assim, explica por que o senhor falou essa resposta. Pode ser? Pode, Jeff, mas pastor Eliseu, como ele direciona para o senhor, né? Eu acho que ele é bem havaiano também, mas né? doente, havaiano doente. Vamos lá. Vai de leve nas palavras aí. Bem de leve, bem de leve. Ó, eu vou perguntar, primeira palavra, deixa eu pensar. Vamos lá, nessa aqui então. Adriana. Parceira. Explica. Adriana é aquela pessoa que, quando você menos espera, ela te surpreende com trabalho, com carinho, com dedicação. É impressionante, assim. Até foge um pouquinho daquilo que a gente costuma falar de pessoas, né? Porque não tem... quando você está naquela assim, pô, o que eu faço? Daqui a pouco você vê que ela levanta alguma coisa lá, eu acho que é por ali, né? O que eu vou fazer? A gente tem isso, tem aquilo. Não, isso aqui deixa comigo, sobrou só aquele pouquinho para mim, e assim vai. Então, né? As meninas queriam sair para fazer alguma coisa e eu morto de cansado. Não pode deixar que eu vou, eu levo elas, eu busco. Então, parceiraça, assim, é demais, demais. Filhas Natália e Bárbara.
Ah, não tem comparação. É tudo, é tudo. Explica. É tudo. Assim, é como você... Tudo que você pensa, né? Tudo que você pretende, sempre fica aquela... A primeira coisa que chega para você é: como será que elas vão reagir? Será que elas vão gostar? Por exemplo, vamos falar um pouquinho de política levando para o lado delas. A Natália adora. A Natália gosta de conversar. Se a gente sentar numa mesa para conversar sobre política, ela senta conosco, ela conversa, ela tem uma maturidade muito boa, para a idade dela, muito boa, né? Já a Bárbara não, é mais recatada, é mais na dela. Ela olha para mim e diz assim: ah, é? Tem todas essas buchas para resolver? Eu falei para ti não ir, né? Mas está ali, está junto, parceira, né? Mas tem o estilo dela. Então, quando você precisa, né, tomar alguma decisão, né, você pensa: pô, como elas vão reagir? O que eu posso fazer para que essa decisão também seja boa para elas, né? Porque não adianta nada eu também ter dado uma guinada de vida, né? Largando uma empresa, um bom emprego que eu tinha, e que isso vários anos atrás, eu devo estar fora da empresa para mais de 10 anos, a minha remuneração era muito maior que a minha hoje de prefeito. Eu estava muito bem financeiramente, mas eu não tinha convívio com elas. Então não adianta nada também eu largar tudo aquilo e hoje eu simplesmente também abandonar elas, né? Então é nesse sentido que eu digo que a gente precisa, né? Eu pelo menos penso assim, né? Ocupo o meu tempo da melhor forma possível, tentando fazer o máximo, mas tento destinar, né, da forma que eu consigo, da forma que eu sei que de repente para elas é o suficiente, para dar atenção, o carinho que elas precisam também. Fé. Bom, os pastores sabem, né? Eu sou católico, né, de nascença, tenho muita fé, muita crença. Toda semana a gente vai na igreja, minhas filhas são coroinhas, adoram, não é algo forçado, elas que puxam a gente às vezes. Então eu acredito muito num Deus, né, eu acredito muito num cenário em que as coisas acontecem não só pela vontade do ser humano, né? Claro que o ser humano ele pode, né, quando ele quer, ele até faz algumas coisas, mas eu acho que muito do que se direciona, muito que, né, quando a coisa tumultuou demais, aparece alguém no meio para resolver, aquele alguém não é assim do nada, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que se a gente começar a analisar hoje o nosso planeta, né, a Terra está bastante tumultuada e eu acredito que não vai demorar para aparecer alguém ou algumas pessoas espalhadas pelo planeta que comece a tomar mão da coisa e trazer um pouco mais de paz, que é o que a gente precisa. A gente dá muita importância para muita coisa, mas o que a gente precisa, na verdade, é paz. Nossa vida é muito curta, né? Para a gente perder tempo com picuinha, com ganância, não faz o meu estilo. Biguaçu. A Biguaçu é a cidade que eu adoro, me criei aqui, tenho vários amigos aqui, tenho, né, a frustração de ter saído para poder trabalhar fora, não reclamo das empresas que eu fui, não reclamo das cidades que eu conheci muitas cidades, né, muitas empresas trouxeram e deram uma bagagem muito grande, mas a gente escuta muito, né, as pessoas que viajam pelo mundo, né, que não é o meu caso, eu conheço muito pouco fora do Brasil e no Brasil também não tanto assim, mas a nossa região sul. Mas a gente conversa com pessoas que viajam o mundo todo e todas dizem, né, o bom da viagem é quando você volta, né? E eu digo a mesma coisa. O Iguaçu é muito bacana. Com mais, de repente, de entretenimento, de ocupação, para determinados faixa etária, estilo de vida, sim, né? Para a gente não precisar, de repente, estar indo para São José, estar indo para Florianópolis, né? Mas a gente tem bastante coisa, a gente tem muita coisa para fazer, muita gente bem intencionada. É uma cidade gostosa, muito, muito legal mesmo. Uma tristeza na vida. Eu acho que a minha maior tristeza é eu não poder ter acompanhado e ter as minhas irmãs comigo. Perdi meu pai agora, mas meu pai já tinha uma idade, a gente viveu, a gente cresceu, né? Mas eu perdi uma irmã com 15 anos, ela tinha 15, né? Em 1990, perdi uma outra com 31 em 1993. Então, né,
acabou gerando aquela tristeza, né, eram pessoas que a gente tinha um bom relacionamento, uma amizade, mas Deus sabe o que faz e vamos em frente, né? Uma alegria, um orgulho, uma coisa que o senhor, entre tantas coisas deve ter, que o senhor olha assim e pensa assim, ó, que orgulho, que alegria. Posso te agradar primeiro? É ver o Avaí campeão. Saiu bem, saiu bem. Não, mas é poder ter esse convívio, né? Poder estar junto com pessoas de bem, é poder estar curtindo, usufruindo com a família das boas coisas que a vida nos oferece, nos proporciona e nos traz. Antes da gente encerrar, quem vai encerrar esse programa vai ser o senhor. Eu só vou pedir uma parte na palavra, ele está bem aqui do meu ladinho, chega aqui mais perto, pastor Douglas, para poder pegar a captação do áudio aqui. Nessa mega produção do Leão Produções aqui, junto comigo está o pastor Eliseu. Pastor Douglas, eu queria que tu desse uma mensagem aqui para todas as pessoas que nos ouvem, nos assistem. Depois eu vou passar a palavra para o prefeito encerrar, sei que a agenda está bem lotada. Obrigado pela honra de ser teu amigo e obrigado por Biguaçu ter mais pastor Douglas, por favor, nessa cidade. Amém. Obrigado, Jeff, pela oportunidade, ao prefeito pela oportunidade e agradecer também pela Rádio Sara Brasil. O alcance que ela tem é algo tremendo, realmente. E eu tenho certeza que tudo que o nosso prefeito falou aqui, a gente tem acompanhado o seu trabalho. Nós temos acompanhado e nós sempre nos colocamos à disposição, né? À disposição do próprio prefeito. Uma palavra de Deus diz assim, orai pelas autoridades constituídas, e é isso que nós fazemos como pastores dessa cidade. Quero agradecer por tudo que tu tens feito para a igreja, num geral, num sentido amplo, não é isso? Quero agradecer mais uma vez aqui, falar sobre o evento que teve agora, né? Que estávamos o padre junto conosco, né? Tivemos na missa, rapaz, isso foi quebrando muitos tabus aí, né? E aí isso é muito importante, porque isso é um conjunto de pessoas que pensam e têm um sentido na sua vida. Fé. É isso que nos move. É isso que nos faz ir avante, acreditando em um Deus que pode todas as coisas. É isso, esse é o pastor Douglas, presidente do Conselho de Pastores de Biguaçu, que juntamente com o pastor Eliseu, o mais havaiano de todos, nos honram com a presença no programa Café com Líderes. Prefeito, muito obrigado. Mais uma vez eu falo olhando nos seus olhos, obrigado pela pessoa, primeiro pela pessoa, depois pelo ótimo gestor que o senhor está sendo, por abrir as portas para todos. Eu tenho visto isso, tenho sido testemunha todos os dias que eu ouço do pastor Douglas, do pastor Eliseu, do pastor Luiz, e outras tantas lideranças de várias religiões, empresários que a gente conhece aqui, o Emerson, dono de restaurantes. Cara, esse prefeito é diferente. Obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, abençoe a tua casa, a tua família, os teus projetos. Continue sendo essa pessoa acessível, simples, e o céu é o limite. Queria que o senhor terminasse o nosso programa de hoje. Louvado seja Deus pela tua vida. Deus te abençoe, muito obrigado. Está com o senhor a palavra, o que o senhor quiser, o tempo que o senhor quiser. Jeff, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer, né, as palavras do pastor Douglas e usar de um pedacinho das palavras que ele colocou quando ele fala desse convívio, né, desse apoio, né, que nós, enquanto poder público, estamos dando para as igrejas, para deixar claro o que é esse apoio, né? Nós não estamos aqui repassando recurso financeiro, isentando tributos, não é nada disso, gente. O que a gente está fazendo é dando oportunidade para que as igrejas como um todo tenham voz também, né? Convidando para participar dos eventos do município, convidando para trazer ideias, indo até aos templos, às unidades, né, conversando com os pastores. Né? Tenho a oportunidade de conversar muito com o pastor Michel, o pastor Fábio da Sara, né, o pastor Elias da Assembleia. Então, são situações que não é nada, não envolve recurso, envolve sim a disponibilidade dos pastores, dos padres de nos ouvir, e de nós podemos também ouvi-los e tentar trabalhar para melhorar, né, tudo que for possível ser melhorado. Então é bom a gente registrar isso, né, para que não fique, né, má impressões aí desse relacionamento, né, dessa proximidade que a gente vem criando. Eu agradeço extremamente de coração por tudo que aconteceu nos eventos de ontem. Né? Nós tivemos a missa de ação de graças às 10 horas da manhã na Igreja Católica, os pastores lá estavam.
Nós tivemos o culto de ação de graças e louvor lá na Assembleia de Deus às 19h30, né? Os pastores lá estavam, o padre lá estava. Então, eu acredito que, né, como muito foi falado ontem, nós temos um único Deus e a gente não tem que ficar competindo e brigando entre si, né? E isso é muito gratificante. Fiquei muito feliz ontem, eu saí muito feliz mesmo, né? A gente teve o problema climático lá, inclusive que cancelou evento nosso aqui na praça, né? E até já recebi uma cutucadinha que foi da mão de Deus que fez isso para a gente ficar todo o tempo, né? Mas brincadeiras à parte, né, pastor Zago? Foi muito bom mesmo, muito gratificante, e com certeza a gente vai ter outras oportunidades para estar presente, né? Para estar presente. Bom, eu que agradeço, né, Jeff, a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Agradeço ao pastor Eliseu, ao pastor Douglas, né? Externo esse agradecimento a todos os pastores pela oportunidade de, primeiro, de conhecê-los, né? Segundo, de poder ter, né, a oportunidade de estar junto, de ouvir e de podermos ter esse relacionamento respeitoso que a gente tem. Convido a todos, então, para acompanhar aí, né, na Sara Brasil FM, todos os eventos, todas as entrevistas, Café com Líderes, né? Então, acompanhe, isso é bacana, é um espaço em que você traz e dá oportunidade para que as pessoas, né, externem aquilo que pensam, aquilo que pretendem fazer, e é bom para quem está ouvindo, né, o que aquela pessoa está lá, o que ela está pensando, será, né? Então, fico à disposição de vocês, agradeço, né, e sempre que precisar, estamos com vocês. Um abraço. Muito obrigado, prefeito Salmir da Silva, que é um dos nomes mais nobres, o Silva. Eu também tenho Silva, alguns aqui têm Silva. Deus te abençoe, Deus te guarde. E até o próximo programa Café com Líderes. Obrigado.